Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal do Alan. Bahia versus Inter. O Bahia acaba de ganhar o jogo 1-0, vencendo o Inter lá no Beira-Rio, quebrando o tabu monstruoso que o Bahia tinha lá jogando no Beira-Rio. Ano passado, o Inter estava mal desse mesmo jeito aí. Mesmo assim, o Bahia não conseguiu ganhar, abriu até o placar e tomou a virada. Só que dessa vez, o Bahia conseguiu segurar o jogo, conseguiu jogar mais firme. A disputa das bolas que a gente sempre pede, agarra o empenho. A segunda bola o Bahia estava ganhando, as divididas individuais o Bahia estava ganhando, então isso aí facilitou muito o jogo do Bahia, porque o Inter só conseguiu no segundo tempo só jogar de bola aérea. Então assim, o Bahia teve muita garra para poder segurar o resultado, além de ter um pouco de toque de bola, mas enfim, o que mais prevaleceu no Bahia foi a garra mesmo, em relação às disputas de bola no corpo. O Bahia conseguiu sobressair em cima do Inter e acabou saindo com 1-0, triunfo do Bahia importantíssimo, 11 pontos, terceiro colocado. Até esse presente momento, ainda tem a rodada, ainda vai ter muitos jogos ainda na rodada, mas que está disputando lá na frente, após a eliminação, aquela velha eliminação ruim para o time do Bahia, que até hoje os torcedores ainda muito sentido com aquela derrota, com aquela eliminação precoce. Mas o Bahia hoje conseguiu um triunfo muito importante, quebrando esse tabu aí. Vamos falar muito aí do Bahia e Inter, vamos pontuar jogador ponto a ponto, enquanto você está vendo aí os melhores momentos da partida. Vou estar falando aqui individualmente de cada jogador. O Willian José fez o gol, ó, mandou a galera calar a boca, os críticos lá mandou calar a boca, a galera tava falando dele nos pênaltis, ele deu entrevista no intervalo, a galera tá falando dele nos pênaltis, ele simplesmente deu uma resposta e mandou no hora do gol a galera calar a boca. A gente vai falar também dele, do desempenho dele durante o jogo e de todos os jogadores do Esporte Clube Bahia. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário aí. Tamo junto, roda a vinheta. Se liga no react do Alan, meu irmão. Se inscreve no canal, deixa o like do Alan React. É isso aí, rapaziada. Vamos falar do primeiro tempo de Bahia e Inter. Primeiro tempo, eu comento geralmente o que eu assisto, cara. Eu tô assistindo alguns jogos do Campeonato Brasileiro, e entre eles é o jogo do Flamengo, o jogo do Palmeiras, alguns jogos que o Vitória joga e o do Bahia. Então eu tô sempre aqui nesse canal comentando os jogos que eu assisto. Como geralmente eu assisto muitos jogos do Bahia, do Vitória e de Palmeiras, Flamengo e alguns outros times, eu venho aqui e faço o meu comentário. Espero que você faça o mesmo aí embaixo aí nos comentários. Vamos falar do primeiro tempo do Bahia. O Bahia, no começo do jogo, o Inter pressionou, deu 4 chutes no gol, pressionou. Bernabé, que estava improvisado lá como atacante, ele é lateral esquerdo, e aí estava 2 lateral esquerdo, Bernabé e Matheus Bahia, que foi comprado do Esporte Clube Bahia e foi diretamente pro Inter. Estava fazendo a dobradinha ali em cima de Acevedo. Então muita jogada que teve do Inter foi por esse lado, pela lateral esquerda, e estava funcionando no primeiro tempo. Fizeram a dobradinha em cima de Acevedo, e aí Acevedo em alguns momentos conseguia desarme, mas em outros levava vantagem Bernabé, tanto que ele entrou, teve batida cruzada, ele chutou de fora, foi na linha de fundo, driblou dois marcadores, inclusive Azevedo, foi na linha de fundo, deu toque para trás. A zaga conseguiu tirar, mas Bernabé na ponta esquerda, jogando de ponta esquerda, ele é lateral, mas ele tá jogando de atacante, deu muito trabalho no começo do jogo para o time do Bahia. A maioria das jogadas do Inter foi sempre na lateral esquerda. E Matheus Bahia também apoiando ali, fazendo 1-2 com ele ali, cruzando o bola da área. Tava sufoco para a zaga do Bahia cortar. Não tava fácil, o time do Bahia tava tentando cortar. A bola, às vezes, a segunda bola era do Inter, o Inter tentava chutar. Então, assim, o Bahia tava com muita dificuldade de encaixar aquela marcação lá na lateral esquerda, porque Acevedo tava isolado e tava 2 laterais, que no caso um improvisado, tava 2 laterais em cima dele. O Rogério Ceni demorou de identificar isso, o Eric também demorou de fechar lá. Então, o Inter teve muitas possibilidades no primeiro tempo. Não foi lance claro de gol, mas foi possibilidades boas de gol. Teve uma infiltração muito boa de Bernabé, passando por trás de Gabriel Xavier. Gabriel Xavier é muito lento, então Bernabé é um lateral, então ele é rápido, ele ganhou na velocidade, bateu cruzado. Ronaldo, seguro na partida, fez uma defesa, colocando a bola para escanteio. O primeiro tempo foi bom. Aí quando chegou na metade do primeiro tempo, o Bahia conseguiu controlar mais as ações dos jogos, o Inter deu uma baixada, aí foi a hora que o Bahia começou a tocar um pouco mais de bola, começou a encaixar seu jogo, até que Eric, uma infiltração, que é o que a gente cobra bastante dos jogadores do Bahia, que tem qualidade, mas que a gente vê eles comedido de fazer jogada individual, cara. Porque, tipo, o Rogério Ceni passa a tática de muito toque de bola, e aí eu acho que parece que acostuma os caras só querer tocar bola, fazer o jogo burocrático. Cara, uma vez ou outra você tem que fazer uma infiltração dessa aí na partida, como o Eric tentou, e deu certo. Ele fez uma infiltração muito boa ali, tirou o marcador, tirou o segundo,
o passe não foi, ele levantou a cabeça, no momento assim, eu imagino que no momento ele viu o goleiro saindo, ele já tirou do goleiro dando passe pro meio, porque o passe não foi diretamente para o William José. O jogador do Inter, Ronaldo, cortou mal, e o William José estava bem posicionado, que é o torcedor cobra de William José, é o posicionamento dele como centroavante, que muitas das vezes ele tá fora lá, e ele é um cara que não é um cara rápido, então ele muitas vezes tá fora, e o torcedor tá cobrando justamente essa movimentação dele, que ele esteja presente ali na área justamente para esse tipo de situação. Que aí Eric entrou de cara, eu acho que o goleiro veio muito rápido, fechou bem o goleiro, geralmente o cara que dá um drible desse aqui, ele dá uma diagonal e bate cruzado, só que Eric aí, eu acho que ele viu a movimentação do goleiro muito rápida, ele já tocou pro meio, acho que meio que sem olhar, porque o passe não foi diretamente para o William José, só que sobrou para o William José fez o único gol da partida, decretando o triunfo do Bahia. Foi um gol muito importante para o time do Bahia no primeiro tempo, porque a partir daí o Bahia conseguiu controlar bem as ações até o final do jogo, caindo com falta. O time do Internacional estava batendo demais, batendo que não é brincadeira. O juiz em si estava meio conivente com algumas faltas, teve muito carrinho do time do Inter, e ele não advertia verbalmente os jogadores, então o time do Inter, depois do gol principalmente, começou a abrir a caixa de ferramentas e os caras bateu, que não é brincadeira. O juiz estava bem passivo em relação às faltas mais fortes nos jogadores do Bahia, quando os jogadores do Inter chegavam nos jogadores do Bahia. Virou o segundo tempo, o Bahia conseguiu manter a sua postura de toque de bola, em alguns momentos alguns jogadores falhando, passes, porque o time do Bahia tá com muito toque de bola, e aí acaba que em alguns momentos tá dando 1-0, eu tô pressionado, eu chuto pra frente, e aí aquele vício de estar tocando muita bola, o Bahia tava quase errando alguns passes que deu contra-ataque pro time do Inter, mas o Inter não tá com um time bom, não tá com um time não tá com confiança, e aí os contra-ataques que o time do Inter achou, nenhum deles eles soubem aproveitar. Mas é um outro time com um pouco mais de qualidade, alguns passes errados que o Bahia perdeu, né, e algumas posse de bola que alguns jogadores perdeu, como o Kiko Oliveira estava sozinho no ataque, aí ele virou o corpo para tentar tocar a bola, ele tá com o campo, vai para frente, ele trava o corpo, tenta fazer uma jogada, perde a bola, descansar no contra-ataque, quase faz o gol. Então assim, tem esses lances que o time do Bahia precisa amadurecer. Eu tô com o resultado na mão, se eu perder, eu tenho que perder a bola numa zona morta, numa zona que cause menos perigo. Não é numa zona que vai gerar um contra-ataque. Então, quando ele travou o corpo, o Kiko Oliveira, ele simplesmente perdeu a bola e gerou um contra-ataque. Nesse jogo teve muito isso, só que o time do Inter tá muito abaixo, e aí não conseguia conectar muito bem os seus contra-ataques. O time do Bahia neutralizava e seguiu essa tendência até o final do jogo. Mas quando chegou do meio para o final, de 25 minutos até o final do jogo, o Inter começou a chuveirar muita bola dentro da área. Eu achei, na minha opinião, que o Rogério Ceni falhou em tirar Jean Lucas e botar Caio Alexandre. Eu entendo que ele imaginou que é para Caio Alexandre segurar a bola, fazer o jogo andar, para segurar, para coisar mais tempo, mas só que ele baixou mais ainda a estatura do time no segundo tempo, porque saiu o William José, por mais que ele não esteja contribuindo na marcação, porque a gente vê que ele não tem noção zero assim, de marcação, você vê que ele não é combativo em nada, mas ele eleva a estatura do time, porque um jogador como o William José, escanteio, vai pro primeiro pau, então é muito difícil de a bola passar por ele no primeiro pau ali, porque ele é muito grande, e aí deixa para Mingo e Gabriel Xavier disputar essa segunda bola, se vinha muito alta, e até Ronaldo, se essa bola vinha muito fechada. Então assim, o Bahia perdeu muita estatura depois que o William José saiu, depois saiu o Jean Lucas, que aí eu acho que ele baixou mais ainda a estatura, ainda mais no poder de marcação, que eu acho que Caio Alexandre não tem nenhum poder de marcação, então também teve isso, ele baixou muito a estatura, e aí com isso o Inter ganhou praticamente a maioria das bolas aéreas no jogo, no meio pro final do jogo. Teve um lance que estava em impedimento, foi de uma falha de jogador do Bahia, Jean Lucas perdeu uma bola no meio, se eu não me engano, perderam uma bola, e aí gerou um contra-ataque, o Inter jogou a bola dentro da área, Eric teve que fazer a falta, porque o jogador ia sair de frente, muito bem Eric na partida, porque fez essa falta aí, é isso que eu cobro, assim, geralmente quando tô assistindo o jogo, cobro de Eric, justamente esse tipo de falta, cara, tem que fazer falta tática, pô, não fica sempre querendo roubar a bola do pé do jogador certinho, não, faz a falta, o jogador sai de frente, ele puxou, fez a falta tática, o Inter jogou a bola dentro da área, Carboneira, que estava no segundo pau, escorou o mercado, fez o gol, mas estava impedido. Então, assim, o Inter só começou a chegar bem, assim, próximo do gol do Bahia, em jogadas aéreas. Depois que a estatura do Bahia diminuiu bastante. E aí eles ganharam muito duelo. Gabriel Xavier e Mingo é mais ou menos de cabeça, mas Gabriel Xavier sempre tem um posicionamento bom, apesar de que ele não é bom embaixo, mas ele é muito bem ali nessa segunda bola que vem aérea, ele consegue tirar a maioria das bolas.
E aí, mas quando eles não tiravam, eram Deus na acuda, os jogadores do Inter cabeceavam, Alejandro botou a bola na trave, teve uma bola que o Inter cruzou de qualquer maneira, a bola sobrou no pé de Alejandro, o Alejandro quase faz o gol. Então assim, teve uma pressão no final, mas foi no abafa, foi mais na vontade do Inter do que da técnica. Em nenhum momento o Inter conseguiu botar a bola no chão, fazer nenhum tipo de infiltração, era sempre uma jogada individual ou bola parada, jogando a bola lá pelo meio para os jogadores do Inter, o Borré, o centroavante e outros jogadores disputar. Com isso, o Bahia foi esfriando o jogo, foi tocando a bola, foi tentando acalmar os ânimos, e aí levou isso até o final. Com isso o Bahia saiu com um triunfo 1-0 importantíssimo. Esse triunfo. Agora, vamos falar individualmente de cada jogador, a minha percepção de cada um. Veja se essa percepção aí, deixa aí nos comentários se é a mesma que você está tendo também, que você viu esse jogo. É como eu falo sempre aqui, eu estou sempre falando aqui o que eu assisto, mas não quer dizer que é uma regra central do que aquilo que eu vi. É uma opinião, é a minha maneira de ter visto aquele jogo. Se você viu de uma forma diferente aí determinados jogadores, deixa aí nos comentários. Vou falar de Ronaldo mais uma vez, seguro, já falei dele no jogo passado. Ronaldo seguro mais uma vez, não está comprometendo diretamente nenhum resultado, nenhum gol dele foi falha. O gol que teve no jogo do Vitória, Ramon encobriu ele, em nenhum momento ali o goleiro não deu o que fazer, foi um golaço. Então assim, em outros jogos também não teve nenhum jogo, ele está seguro. Não é um jogador que passa 100% de confiança para a torcida do Bahia, mas é um goleiro que está fazendo o seu papel ali certinho, ali está bem seguro. Ronaldo fez uma boa partida mais uma vez. Vamos falar dos zagueiros agora, vamos falar de Mingo. Mingo, no primeiro tempo, não jogou muito bem, cortou uma bola, que a bola sobrou no pé do jogador do Inter e acabou chutando, e era um corte fácil, é um corte que é de jogada de cruzamento, ele cortou a bola no pé, cortou embaixo, não estava muito bem ali nos primeiros minutos, ainda estava se encaixando. No duelo, acho que quando o Mingo chegou aqui no duelo, no mano a mano, assim, com os atacantes, ele conseguia sobressair melhor. Hoje ele está com maior dificuldade, eu sinto ele com maior dificuldade, mas ele fez uma boa partida no segundo tempo, ele, como o time todo do Bahia, fez uma boa partida na marcação. No começo ele estava meio inseguro, mas depois ele pegou o ritmo no segundo tempo e o time todo do Bahia ali defensivamente foi muito bem, incluindo ele, que teve até um corte que o jogador bateu cruzado, ele cortou. Ganharam para Gabriel Xavier lá na corrida, então bateram cruzado, tocaram a bola na área, bateram cruzado lá, ele deu um carrinho, a bola bateu fora assim da rede, quase era o gol. Então Mingo depois no segundo tempo foi muito bem. Gabriel Xavier, muito bom na partida, mas aí ainda sente a gente não tem aquela segurança, olhando ele jogando, não tem aquela segurança dele, ele já errou um espaço besta que deu contra-ataque pro time do Inter, quase o Inter faz o gol, então assim, ele não tem aquela confiança, ele segura demais a bola. Se você tá saindo com a bola, você tá sem opção, solta logo no lateral, o time vai movimentar pro lateral, e o lateral vai voltar a bola para você. Nessa movimentação, alguém vai abrir um espaço, você já está com outra opção, já não é a mesma opção de quando você estava segurando a bola. Gabriel Xavier fica andando com a bola, esperando uma opção boa para tocar. Se essa bola se essa opção não está aparecendo, solta no lateral e fica próximo lá para pegar a bola de novo. Porque já é uma nova movimentação. Quando a galera fechar no lateral, a galera vai tocar para você de novo, que é o zagueiro, e aí você vai ter uma nova opção. Se fechar novamente, aí você volta no goleiro, aí tá tudo certo. Mas Gabriel Xavier, com a insegurança de saída de bola, ainda assim, ainda tá com essa falha aí. Espero que ele melhore mais para frente, para que ele possa se tornar um zagueiro mais seguro. Ainda é um zagueiro lento, quando ele sai da zaga, como eu falei em vídeo anterior, ele sai da zaga, ele sempre vai para fazer a falta, ele não vai para dar o combate, porque ele imagina que a confiança, quando você está confiante, que você está bem fisicamente, quando você sai da área, você fica ali caçando o jogador, ou você pega a bola ou você pega ele. Mas Gabriel Xavier só vai no cara, ele já vai empurrando nas costas do jogador, já vai tentando fazer a falta. Isso é falta de confiança quando sai da sua zona de conforto, que é a zaga. Mas, no demais, Gabriel Xavier também fez uma boa partida, ainda mais no segundo tempo. Vamos falar do lateral direito, Acevedo, lateral direito improvisado, do jeito que o Rogério Ceni está gostando ali, porque eu imagino que Roman está com deficiência técnica em alguma situação, para deixar Acevedo lá, de lateral direito, perder um cara daquele no meio, que tem uma marcação muito boa, para deixar na lateral. Eu creio que Rogério Ceni está gostando muito, e Roman, lateral direito, deve estar com uma deficiência técnica abaixo, não deve estar agradando Rogério Ceni. Então, com isso, Acevedo, no começo do jogo, dobrou marcação em cima dele, ele conseguiu roubar algumas bolas, mas poucas. O Bernabé e Matheus Bahia estavam levando vantagem em cima dele, só que no segundo tempo, quando tirou o Matheus Bahia e Bernabé virou lateral esquerdo e caiu Carboneira no lado dele, acabou. O melhor da partida na lateral ali foi Acevedo na marcação, roubando bola, combate, carrinho, muito bom na partida, é um monstro. Então ele foi ali, na minha opinião, no segundo tempo, na marcação, foi o melhor jogador. Lateral esquerda, Juba, muito seguro, jogo bem tranquilo de Juba, aquela tapa de qualidade que Juba sabe dar, bola no meio, virada de bola encaixada, marcação. Luciano Juba ainda tem que se adequar ainda à questão porque Luciano Juba tem um físico muito, né, ele é magrinho, falta ele ainda
um combate mais físico, mas de cada jogador. Então o Luciano Juba tem que se encontrar só nisso aí, mas nos demais, o espaço, o jogo bem seguro, caindo pelo meio, só com uma bola na lateral. Luciano Juba também fez uma boa partida. Aí vem Jean Lucas, que fez uma boa partida também. Acho que Jean Lucas, depois dos gols no Bavi, tá adquirindo confiança, tá voltando o seu jogo, o seu ritmo de jogo. E eu ainda acho que Jean Lucas e como os demais jogadores do Bahia, pega muito a bola para voltar, sendo que você tem campo. Mas acho que é a tática, é o esquema tático de Rogério Ceni, ele deve pedir isso a todo momento para os jogadores. Mas eu sinto assim, Jean Lucas tem campo, e às vezes ele trava o corpo, espera o contato e aí vai, toca a bola para o zagueiro, toca a bola para o volante, mas ele com o campo aberto para jogar, para poder ir para frente. Agora, quando ele pega a bola no meio, que ele tem campo, ele arrasta, e ele tem muita força, ele deu umas 2 a 3 arrancadas muito boa, só que não tinha gente para acompanhar no contra-ataque. Mas as arrancadas dele é muito boa. Jean Lucas também parece que está voltando ao seu futebol, fez um bom jogo. Não é muito de roubar bola, mas ele contribui muito na questão de física do time do Bahia. Do lado dele, Nestor. Infelizmente, Nestor é o jogador que pega 10 bolas e volta 8 para trás. Ele já inclina o corpo, ele é esquerdo. Ele domina a bola já virando o corpo para o zagueiro. E aí, quando o cara vem, ele simplesmente toca pro zagueiro. Teve uma bola que eu lembro do lance, eu lembro no jogo, ele fez uma tabela com o Eric, tocou para Eric, ele tocou para Eric, o marcador veio rápido, assim, ele tocou para Eric, aí saiu outro marcador lá em Eric deu de cabeça para ele no meio, o campo fez um buraco no meio. Sabe o que ele fez? Ele travou a bola, voltou e jogou lá no zagueiro, em Mingo de novo, sendo que o campo tá todo aberto para ele aqui, ó. Ele avança, se fechar, ele trava a bola e volta, mas ele não tenta nem andar. Simplesmente ele trava o corpo e já vira o corpo para tocar a bola. É um jogador burocrático. No começo ele foi na área, tentou chutar uma bola, a bola bateu prensado lá, falei, tomara que Nestor continue essa tomada de decisão aí, ó, indo para cima, apareceu espaço, chuta no gol. É um cara que chuta bem, mas que não vira uma bola de jogo. Um cara que chuta bem, ele dominou aqui, ó, ele já olha lá pro lateral para virar, pô. É um jogador que tem qualidade de batida de bola, você percebe. E aí ele já é muito burocrático. É o esquema que o Rogério Ceni passa, ele não sai daquilo ali. Se o jogador não sair do esquema em um momento ou outro, de determinado futebol, naquele momento, o jogador vai ficar sendo normal o tempo todo, e ele é esse jogador normal. Ele não interfere em nada no jogo. E aí, no meio, por fim, ele some. Que ele fica tocando pro lado, você não vê ele não consegue driblar alguém, não consegue roubar a bola de ninguém, você acaba que não vendo ele no jogo. Então, falta muita coisa ainda nesse ainda, falta personalidade, no meu entendimento. Acho que falta personalidade para ele encarar que ele tem condições de fazer determinadas jogadas e tentar. Acho que ele fica com medo de Rogério Ceni, que o Rogério Ceni deu uma bronca dele, e ele não tenta determinadas jogadas, sendo que ele tá, às vezes, com o campo. Lá foi um toque que ele tocou para Eric fez uma infiltração, mas não foi nada demais, foi um toque pro lado. Não foi uma jogada que ele tentou, que ele trabalhou, não, foi uma jogada normal, um passe normal. Aí vamos falar da frente, né? Os caras que jogou na frente, os 3 que jogou na frente, aí vou começar falando de Kiki Oliveira, que ajudou muito na marcação. No meio, pro final do jogo, assim, ele segurou algumas bolas, tentou alguns dribles, os jogadores do Inter fizeram algumas faltas nele, mas se precisar desses caras para fazer gol, esqueça. Ele entrou para bater cruzado, jogou a bola na lua. Na marcação ele é muito bom, correndo. Eu acho que a especialidade de Kiki Oliveira é fazer marcação de pressão. Na marcação de pressão ele é monstro, ele vai lá no zagueiro, vai lá no atacante, vai lá no atacante, no zagueiro, vai lá no goleiro, vai lá em tudo, marca forte, mas para definir jogada, ainda assim eu acho que ele não é um bom jogador desses jogadores todos, é um jogador mediano. É muito bom para recomposição de marcação, mas não é bom na hora de tomada de decisão. Aí o William José, vamos falar de William José, o cara fez o gol, mandou a torcida calar a boca, saiu na entrevista e falou que o pessoal estava criticando ele por causa dos pênaltis, que ele já fez muito gols de pênalti decisivo e tal, e aí mandou a torcida, os críticos, calar a boca. Sendo que na partida ele só fez o gol, mas o importante é fazer o gol. Se um centroavante erra tudo, como ele errou, na minha opinião, errou a maioria das bolas. Eu não vi um passe encaixado dele, teve uma bola que ele dominou para soltar para Kiki Oliveira lá do lado, ele errou o passe, os caras saíram no contra-ataque, dominar a bola, disputar, ele não disputou, entrou no lugar dele, disputou mais bola, deu mais trabalho ao zagueiro, porque o zagueiro, quando corta a bola pressionado, a segunda bola ficava com o Bahia. Já com o William José, não. Quando o zagueiro cortava, a bola ficava com o Inter. Por quê? Porque ele não disputa a jogada. Ele não se joga em cima do zagueiro. Ele fica passivo, ele tenta subir, se não der, não deu. Então, é isso que a cobrança do torcedor do Bahia é justamente em cima disso aí. De William José tá sendo mais combativo, cara. Brigar com o jogador, brigar com o zagueiro, incomodar para que sobre a bola pro companheiro de time. Aconteceu isso com o Del. Del baixinho, o zagueiro alto, mas Del tava incomodando no corpo, o zagueiro cortava mais ou menos e a bola sobrava no pé do Bahia. Então é isso que tá faltando em William José, o torcedor tá cobrando justamente isso. E aí, o William José só fez o gol, não conseguiu mais dar andamento no jogo. Teve uma jogada que pegaram na lateral, ele estava fora da área, Pulga, e aí ele fora da área pediu a bola para Pulga tentou uma jogada individual e não conseguiu. E agora vamos falar de Pulga,
Pulga praticamente tá um a menos depois que voltou da lesão dele, não tá conseguindo fazer mais nada, não tá, as tomadas de decisão dele tá tudo equivocada. Quando ele vai na linha de fundo, ele não levanta a cabeça, ele só bate, ele bate direto. E hoje, nesse jogo do Inter, ele não conseguiu ir na linha de fundo em momento algum, tá perdendo o duelo, e quando ele via que tinha um marcador, ele travava o corpo e voltava para Jean Lucas. Um jogo bem burocrático, bem básico, só estava servindo para dar pressão nos atacantes e para fazer a recomposição na lateral. Mas de resto, o Pulga estava um a menos. E, no meu ver, Sanabria já voltaria no segundo tempo no lugar dele. Não tinha que esperar, no meu entendimento, o Rogério, sem esperar Pulga tentar pegar o ritmo. Não, tem que já voltar com o Sanabria, que é um jogador rápido, é um jogador que tenta uns dribles, que poderia segurar mais a bola do que Pulga. Que Pulga praticamente só marcou e não contribuiu praticamente em nada na partida. Teve pouquíssimos lances de Eric Pulga, ainda não conseguiu se encontrar no Bahia depois da lesão e segue titular. E Rogério Ceni está dando confiança a ele, sacou Ademir está no banco, mas está faltando agora, eu acho, no meu entendimento, botar um pouquinho para descansar o Eric Pulga, para que ele possa entrar aos poucos e ir ganhando confiança, pegar no segundo tempo o ritmo mais quebrado, um jogo mais lento, para que ele possa botar a velocidade dele no jogo e consiga voltar ao seu futebol, igual aí tá voltando, no meu entendimento, o Jean Lucas, tá voltando aí aos poucos ao seu futebol. Então o time do Bahia no segundo tempo foi muito bom. Esses jogadores aí, como eu falei, de ponta a ponta aí, alguns se sobressaíram, outros para mim ficaram bem na média. E aí Eric também, cara, eu esqueci de falar aqui, Eric no meio de campo, que fez a jogada do gol do Bahia. Eric, ele parece que ele é meio aéreo, ele fica meio aéreo no jogo, ele dá umas passadas assim, parece que ele tá flutuando no jogo, ele não tá ligado no jogo, mas Eric, esse jogo ele me surpreendeu bastante, que ele estava se recompondo muito na marcação, dando combate, fazendo falta, que é o que um volante tem que fazer. Se você não consegue, para não gerar espaço no meio, você é volante, você tá no meio, se você vê que você vai perder a bola, você tem que fazer a falta, cara. Não deixa o cara progredir pelo meio, não, porque é meio gol, cara. Ele solta na lateral, vai receber essa bola, abre a zaga toda do time. Então, Eric fez uma partida muito boa, não só por causa da jogada do gol, mas porque a composição dele, a questão de combate dele foi muito boa na partida, cara. Foi um cara que tentou o chute fora da área. Eric, pra mim, foi um dos melhores em campo aí, junto com Acevedo, cara. Não sei vocês aí qual jogador, deixa aí nos comentários aí qual jogador você acha que foi a melhor partida, se você assistiu esse jogo também. Deixa aí nos comentários. O vídeo foi esse, rapaziada. Eu falo mais, o vídeo para não ficar muito longo, eu falo mais no próximo vídeo aí. Se você gostou desse vídeo aí, não esqueça de sair daqui desse vídeo sem deixar o seu like aí, seu comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Solta o som do Alan React! Chegou o brabo pra botar pra ferver. Vídeo novo todo dia, pode crer. Aumenta o volume que agora é pressão. Todo mundo ligado, começou! Se liga no React do Alan, meu irmão. Se inscreve no canal, deixa o like do Alan React!